Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna, os Mamonas Assassinas. Renato Russo conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou? Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. E eu gostava demais. Porque o Cortella tem muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo? E ali tinha uma comunidade no Orkut, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano. A sorte segue a coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a dois outros mais antigos meus. Um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para que ela estava aqui agora há pouco? Mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte. Porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há dois tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim,
O senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falei, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssimo aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer, vamos ver o que dá, quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo com a minha emoção de encontrar mais de 2.000 pessoas nessa noite que têm uma intenção, que também tenho eu, ficarmos idosos sem envelhecer. Em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. Mas eu queria, agradecendo antes de terminar, lembrando uma ideia de um homem que é antigo, mas não é velho, chamado Beda. Não é Breda, é Beda. O grande pensador britânico do século VIII, Beda, aliás, não Breda, ele dizia, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há 3 caminhos para o sucesso: é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas 3 que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora, porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino,
Você vai falar em público? Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou: pai, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros, e eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Olha só, por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou faculdade, Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou junto com um brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou. Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard. Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles.
Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração. Ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação, usando um argumento curiosíssimo: é porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia, na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira, vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão. Você ri, somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza, aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? A parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem, né? Uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa: o que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade, significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequeno. Milor Fernandes, maravilhoso carioca, nascido no Meier, que infelizmente morreu, né, em 2012, com 88 anos de idade. Milor tem várias ideias magníficas. Eu quero dizer 3 delas, que eu acho que nessas gerações que estão em ebulição,
a principal marca será nós nos questionarmos, e a eles qual é o propósito. Naquilo que vai fazer, seja o que fizer, vai fazer o teu melhor. Ou quer abraçar o pantanoso terreno da mediocridade. Milor, quando tinha 80 anos de idade, dizia algo que serve para você e para mim. Ele dizia, ele morreu com 88, ele dizia: atenção moçada, isso com 80 anos. Atenção moçada, quando eu tiver 88 anos, eu quero dizer algo para vocês não esquecerem. Ele não imaginava que ia morrer com 88. Milor dizia: atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, aos 80 anos de idade ele dizia isso. Atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Mas Milor também dizia algo que serve e que hoje, quando vocês tiverem, logo depois da minha fala, a apresentação de cursos, atividades, percepções, tudo aquilo que são as trilhas de saber e conhecimento e que a FAAP dispõe, é interessante que a gente seja capaz de pensar naquilo que Milor também lembrava ao afirmar: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Cuidado, nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida. E está plena de dúvidas. Tanto que a filosofia voltou com força. No cotidiano, boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que procuram palestras tem menos de 18 anos de idade. Porque há uma angústia, voltando ao Graciliano, que hoje aniversaria, muito forte em relação a caminhos, trajetórias. Mas uma parte acha que não tem dúvida, faz uma leitura apressada. Nós hoje vivemos sim movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais e imediatistas. Por exemplo, há 30 anos, se você quisesse falar comigo, que não fosse por fone, você me mandava uma carta dizendo: você é um péssimo professor, eu li aquele teu livro, Filosofia, nós com isso, aquilo é uma porcaria, mera autoajuda. Meu sangue ia subir. Eu ia responder. Mas na hora de eu responder, eu tinha que pegar e escrever uma carta. Filha da puta, certo? De maneira amorosa, no ponto de partida. Mas foi: puta, não vou xingar, não pode falar isso ainda mais na FAAP, certo? Não vou pôr isso, vou pôr assim: canalha. Mas canalha é muito agressivo. Isto é, você refletia antes de responder. Até você mandar a carta, tinha diminuído um pouco já a raiva. Hoje, eu olho aqui, você diz: essa palestra tua eu estou assistindo aqui de Ribeirão Preto. Ainda bem que você está longe. Na hora, enquanto eu estou falando com você, eu vou respondendo: por que você não veio fazer então? Mostra a tua cara, seu covarde. Você fica enchendo a cara de chope aí, Ribeirão. É isso que você quer fazer. Você está em São José? Vai, pega um jato no aeroporto, suma. Intempestividade é um perigo. Aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo: paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Paciência. Capacidade de olhar, colocar aquele aviso antigo nos trilhos de trem: pare, olhe, escute. Formar a nova geração porque ela tenha também alguma paciência, e nós também. E a melhor maneira de aprender a ter paciência é ensinar a criança desde pequena a cozinhar. A cozinhar, porque a cozinha exige paciência. Para você fazer uma comida que seja saborosa, que seja saudável, precisa tempo, paciência. Não é uma coisa automática que você puxa do freezer e coloca. Ela até serve em momentos de urgência, mas é outra lógica. E por isso, nesses 2 minutos finais teus ainda de desespero, Milor lembrava algo: o importante é ter, sem que o ter te tenha. Olha que frase boa. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Nós, como eu disse no ponto de partida, vivemos sim angústias partilhadas. Há gerações com menos idade, que são nossas contemporâneas, em dúvidas, desespero, certezas exageradas. Mas tem também sentido de urgência em várias situações, capacidade de conectividade, de colaboração, de uma formação que admita o uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior, que continuam com os mesmos amigos de escola, ao contrário da geração anterior e a outra que se apartou, mas as novas tecnologias permitiram esse contato com os seus colegas que ficaram no fundamental, ou até para quem já terminou o médio.
Poucos de nós, com mais de 50 anos, ainda temos nossos amigos de escola, porque foi se distanciando. A tecnologia permitiu, mas ela permite também a superficialidade. Por isso, tempos maravilhosos. Tempos em que a gente é capaz de, com uma tecnologia dentro da FAAP, fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares de outras cidades, que permite que enquanto teu filho ou filha, ou a pessoa que você ajuda a cuidar, está fazendo um exame, você participe, né, de uma palestra, de outras atividades, depois conheça coisas dentro do campus, seja capaz, antes de mais nada, né, de um mundo que tem um encantamento. Encantamento esse que vai desde o mundo tecnológico até algo que eu fiz durante agora, completando 60 minutos, que é uma aula expositiva. Eu me lembrei ontem à noite de uma frase antiga, que é muito repetida e que tem um valor muito forte, que está conectada ao tema de hoje. A frase que diz: cada um colhe o que planta. Cada uma colhe o que planta. O mais interessante é que essa frase, ela aparece de modo registrado, intenso, na obra de um dos maiores filósofos latinos da história, um homem chamado Marco Túlio Cícero. Muita gente conhece, claro, pelo nome pelo qual ele ficou mais conhecido, que é Cícero. Várias vezes você tem frases, ideias, pensamentos que foram produzidos exatamente por Cícero. Cícero foi um político, ele foi cônsul de Roma, ele foi alguém que teve uma influência imensa dentro do governo no século I a.C., né? E Cícero é autor de uma obra escrita no ano 46 a.C., chamada O Orador. Ele foi conhecido também pela capacidade imensa de oratória que ele carregava. Pessoas com mais idade como eu, tivemos um pouco ainda na universidade do estudo do latim. E uma das coisas que se fazia em relação ao estudo do latim era exatamente o exercício da oratória. E a oratória se dava, claro, com textos clássicos, especialmente aqueles produzidos, escritos por Cícero. É impossível pensar, né, o modo de reflexão ocidental sem trazer à tona a contribuição desse filósofo. Esse filósofo Cícero, ele nessa obra que eu mencionei, O Orador, inseriu essa frase agora que eu trouxe, que você já conhecia, claro, que faz parte do nosso dia a dia, que é: cada pessoa colhe o que planta. Eu brinco às vezes, e eu fiz até numa outra palestra nessa semana, porque há uma ideia antiga que diz que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Olha que curioso, a ideia central é: Deus é bom porque você escolhe o que plantar. Cada pessoa planta o que desejar, mas é também Ele justo, porque você só colhe aquilo que plantou. Isto é, a bondade está na possibilidade da escolha de cada pessoa, e a justeza está em que você decide aquilo que planta, mas só colherá exatamente isso. Perguntaria eu: será? Será que tudo aquilo que se colhe é exatamente aquilo que se plantou? E as circunstâncias em que você planta e não colhe? E quando você colhe e não plantou? Esta ideia, ela traz à tona algo que é muito marcante dentro da reflexão trazida também por Cícero. E aí uma curiosidade: Marco Túlio Cícero foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C., isto é, há 2066 anos. Ele, Cícero, morreu com 63 anos de idade. Ele nasceu no ano 106 a.C., no dia 3 de janeiro, e construiu uma carreira dentro da política, dentro dos negócios e dentro da filosofia, que é marcante. Aliás, ele foi alguém que atuou junto a Júlio César. E quando César foi assassinado, no ano 44 a.C., ele, Marco Túlio, ficou ao lado, né, de um adversário de Marco Antônio, e depois ao lado daqueles que buscaram enfrentar Marco Antônio, um dos generais de César. E por isso, porque ele, Cícero, não concordou
com o modo de condução feito por Marco Antônio, né, o general Marco Antônio, este mandou executar Cícero. E ele foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C. O mais interessante é que a datação utilizada naquele momento, ela já era nova em relação ao momento em que Cícero nasceu. Cícero nasceu, como eu disse, no ano 106 a.C. e ele nasceu no mês de janeiro, que era, olha que coisa curiosa, o penúltimo mês do ano. Eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu gosto muito de lidar com essa ideia. É interessante porque às vezes um aluno, uma aluna, teu filho, tua filha, teu neto, uma das minhas netas, Alice, aqui está, ela poderá me perguntar um dia, ou para o pai, ou para a Isabela, a mãe, poderá perguntar: vovô, por que que o mês de dezembro é o mês 12? Por que que o mês de setembro é o mês 9? Por que que o mês de novembro é o mês 11? E aí, claro, eu que sou professor, para poder merecer, né, o elogio, vou fazer algo. Senta que eu vou te explicar. É interessante, é gostoso fazê-lo, porque uma das coisas que mais eleva a nossa capacidade é poder partilhar. Pedro lembrou ao final da fala, né, de meus colegas da PUC, que atuando na área de limpeza, segurança, administração, raramente entrariam numa sala de aula, né, para me ouvir falar sobre Cícero, que é alguém que a gente precisa sim ler e estudar, mas que com a possibilidade do mundo digital, ao modo como o Pedro trouxe, isso é possível. Não é o mundo digital que os faz entrar naquela sala de aula, é que o mundo digital retira as paredes daquele tipo de sala de aula e faz com que, por exemplo, isso que eu esteja aqui agora falando, porque também, em momento ou outro falei, né, isso foi para as redes sociais, colocou a condição de uma partilha mais ampliada. E para quem não sabe, o mês de dezembro é o mês, agora 12, mas ele era o 10º mês do ano, até o ano 46 a.C. O calendário romano, que é anterior a Júlio César, o ano se iniciava em março. O primeiro dia do ano era 1º de março. Com toda razão, porque Marte, que é o deus da guerra, portanto uma divindade forte no mundo antigo latino, era quem marcava o início do ano. E por isso o mês de março tem a sua origem do nome exatamente em honra do deus Marte. Por isso o ano se iniciava em 1º de março e o último mês do ano era fevereiro. Razão pela qual o mês mais curto, porque ele servia para o acerto do calendário. Ele servia para que se pudesse ajustar num calendário lunisolar, né, em que se usava o Sol e a Lua como referência no movimento aparente do Sol e certo da Lua, né, para as referências todas. E o mais interessante é que o ano se iniciando no dia 1º de março, o mês 11 era exatamente janeiro. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas enquanto eu falo, você fica numa tensão imensa. Você gosta de saber o que não sabe. Aquilo que você ainda não sabe te renova, faz com que você ganhe densidade, faz com que haja maior possibilidade até de fortalecer o teu esforço. Obviamente que, como Pedro trouxe à tona, vaca não dá leite, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. E nesse sentido, a ideia de trazer algumas explicações ao dia a dia exige um preparo prévio anterior. Eu não fiquei, pelo óbvio, dada a minha profissão, sentado aguardando uma iluminação que viesse e trouxesse a mim a informação. É necessário que eu vá atrás dela, que eu vá buscá-la, que eu saiba selecioná-la. Mas o mais gostoso disso é que Júlio César, no ano 46 a.C., isto é, no mesmo ano em que Cícero produziu a obra O Orador, no qual está a frase "cada um colhe o que planta", ele mandou fazer uma alteração no calendário. E entendeu Júlio César, e isso vale até hoje, que no mundo latino o ano deveria se iniciar pelo mês de janeiro, porque Janus, que dá nome ao mês, é uma divindade bifrontal, isto é, tem duas faces, um rosto para frente, o outro rosto para trás.
E, portanto, janeiro seria aquele que, como divindade protetora, olharia para o que já foi, como olharia para o que deveria vir. E a partir daí, todos os países sob influência ocidental foram adotando o calendário juliano, né, que trouxe essa marca do ano se iniciar em janeiro. O único país do mundo em que o ano continua iniciando em março é o Brasil. Aliás, se não é o carnaval, a vida começa após o carnaval. E nós somos um país clássico, persistente, não desistimos, né? Nisso somos aderentes às ideias, né, de Júlio César. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás, porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e de repente as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue.
Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos de repente a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô é Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração. Ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, se você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Uma das coisas que mais eu ouço hoje, pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, é: eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. Das coisas que o mundo da religião trouxe, uma delas é uma expressão que aparece num dos evangelhos dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm 4 evangelhos oficiais, que são chamados de canônicos. 3 deles são evangelhos que contam uma história paralela, por isso eles são chamados de sinóticos. E tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João, né, que tem uma história muito mais reflexiva, filosófica do que narrativa. Os 3 evangelhos que são sinóticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, o de Marcos tem uma expressão que tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua, é uma escolha tua se tem ou não, mas ali no evangelho de Marcos há uma frase que ele registra atribuída a Jesus de Nazaré, que eu acho genial, porque ali no capítulo 8º, no versículo 36, os cristãos registraram uma fala a Jesus atribuída, na qual ele disse: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo
se ela perder sua alma. Olha que frase forte, difícil de lidar. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo, isto é, ser proprietária das coisas, ser alguém que tenha poder, se ela perder sua alma, perder a sua dignidade, perder a sua identidade, se ela perder exatamente aquilo que dá a ela a possibilidade de ser uma pessoa que não se degrade, não apodreça a sua convicção, que não seja nojenta naquilo que é a sua prática. E eu acho essa expressão consignada ali em Marcos como uma coisa genial para a gente pensar. Olha só de novo, de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Por isso, ganhar o mundo em última instância poderia ser só a aquisição, a propriedade de bens materiais, que também tem importância, mas não tem exclusiva importância. Mas a outra ideia, que é não perder sua alma, significa não perder aquilo que a vida indica, possibilita, coloca. E nessa hora, claro, pergunto eu de novo para você e para mim, como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida, em vez de perdê-la? Pode parecer, digo de novo, uma conversa romântica, uma conversa vazia. Afinal, diriam algumas pessoas, a vida tem tantos requisitos, ela tem tantas exigências que não dá para ficar pensando no que você levanta. Afinal, porque fazemos o que fazemos, diriam alguns, eu faço porque eu tenho que fazer, senão não sobrevivo, o que é verdade. Mas naquilo que faz, porque tem de fazer, existe alguma razão pela qual continue fazendo com dedicação, com esforço, com aplicação, com persistência. Uma das coisas que mais eu ouço hoje pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, é: eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. No entanto, independentemente dessa ideia, a noção de eu gosto de fazer o que eu gosto coloca um outro senão. Para você fazer o que você gosta, você tem que fazer várias coisas que você não gosta. Para que você consiga chegar ao lugar que tem como horizonte, há vários outros movimentos que são feitos, que não sempre são engraçados. Vários deles são desgraçados. Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou professor, agora no próximo ano fará 50 anos. Meio século. Pois bem, por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a maneira minha de ser necessário, ou no meu caso, e de deixar a vida menos desgraçada é a docência. É a comunicação, no caso também a palestra, a escrita, o mundo digital. Mas, na minha vida, para ela ficar cheia de graça, tem muita coisa que é desgraçada. Por exemplo, na minha profissão, se tem uma coisa que é desgraçada, é ter que corrigir prova. Vocês não fazem ideia do que é que significa um domingo como ontem, que na cidade de São Paulo foi exuberante. Quem estava aqui, um domingo daqueles de outono, com um céu bonito, com o sol até o fim da tarde, algumas pessoas chamando as outras para ver o pôr do sol. Você passar a tarde inteira corrigindo prova. Enquanto a família se diverte, diz: pai, vem. Você diz: não, tem que ficar aqui. Por quê? Esse é o meu trabalho. Mas pai, só um pouquinho. Não, isso aqui é o meu... Aí ninguém está ouvindo, você fala: meu castigo. Ou é meu dever? Ou é minha obrigação? Ou é o desgraçado para que o engraçado venha? Pessoal, mas por que é ruim corrigir prova? Quem aqui é professor ou professor sabe. A gente não pode não fazê-lo. Eu, Cortella, não tenho como, quando era docente no cotidiano, não tinha como não corrigir provas e trabalhos dos meus alunos, porque a única maneira de eu saber como eu estou ensinando é se eu afiro como as pessoas estão aprendendo. A única maneira de eu saber se aquilo que eu estou fazendo tem relevância, eficácia, se tem alcance, é se eu notar como é que as pessoas estão aprendendo, escrevendo, trazendo. Não basta alguém me contar. Será que dá para eu terceirizar a correção de prova? Claro que dá. Segundo alguns, em breve a inteligência artificial fará isso por mim. Mas ela fará por mim, vai me contar ou vai fazer um relatório? Mas existe uma percepção
em relação àquilo que você está lendo, que relatório algum substitui. Existe um conhecimento que é diferente da mera informação, Pedro lembrou isso antes, um conhecimento que vem, né, da minha percepção de como é que as pessoas estão aprendendo. Mas corrigir prova é uma desgraça. Você lê a mesma notícia em 200 jornais diferentes, cada um escrito numa letra. Tanto que a gente tem que organizar na maneira como corrigir prova. Eu fazia isso porque você está no domingo à tarde, a família passeando, todo mundo almoçou direitinho, e você tem que sentar 2h da tarde ali para começar a fazer aquilo. Você precisa cuidado, porque se você tem 50 provas ou trabalhos em mãos para ler, você precisa fazer um sistema onde você faz uma primeira leitura, sem ainda dar uma avaliação com nota. Depois você faz uma segunda, voltando, porque do contrário a tendência é pegar os primeiros e massacrar, porque você está descansado. À medida que você começa a ficar mais cansado, aí vai passando. Então eu preciso ter um critério, né, de maneira que você consiga não a neutralidade, porque isso não existe, mas a objetividade analítica. Num determinado momento, o Karnal, que tem menos idade do que eu, muito afetivo, ele virou e disse: Cortella, você, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, lá em Londrina, 13 anos, você planejou a tua carreira? Você planejou o êxito no sentido de popularidade, de alguma relevância no campo acadêmico? Eu disse: não. Não foi por acaso, mas não houve um planejamento estrito, exceto por uma coisa. Pedro falava agora há pouco da necessidade de nós termos autoridade, não só no mundo real, mas trazê-la para o mundo digital, e que a autoridade no mundo digital tenha correspondência com a legitimidade na prática do dia a dia. Isso nos coloca a urgência de nós entendermos que o que eu faço, por exemplo, pode ser ótimo, mas eu preciso fazer melhor. Atenção, não melhor do que você, melhor para você e para mim. Eu, por exemplo, não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor para você. É óbvio que eu quero ser melhor para mim também. Estou levando isso em conta como meu ponto de partida. Nesta hora, sempre me lembro de algo. Um dos grandes pensadores brasileiros atuais, meu amigo, temos até livros juntos, que é o Leandro Carnal. Nós fizemos um curso digital, né, chamado Filosofia de Vida Existe. E numa das gravações, num auditório em São Paulo, num determinado momento, o Karnal, que tem menos idade do que eu, muito afetivo, ele virou e disse: Cortella, você nasceu em Londrina, como é o fato, eu nasci no norte do Paraná, sou o que se chama de pé vermelho, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, por causa da cor da terra, e com 13 anos de idade me mudei com a família para a cidade de São Paulo. E ele disse: Cortella, você, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, lá em Londrina, 13 anos, você planejou a tua carreira? Isto é, você pensou: eu vou para São Paulo, vou fazer universidade, vou fazer filosofia, vou estudar, depois eu vou entrar em atividade de rádio, de televisão, depois eu vou começar a participar do mundo digital, depois eu vou escrever livros, isto é, você planejou o êxito no sentido de popularidade, de alguma relevância no campo acadêmico? Eu disse: não. Não foi por acaso, mas não houve um planejamento estrito, exceto por uma coisa. E eu conto isso não como marca de autoelogio inútil, mas porque é verdade. A única coisa que eu decidi e planejei desde menino é que eu não seria medíocre. Isto é, fosse eu o que fosse fazer, eu queria fazê-lo do meu melhor modo. Eu não queria ser o melhor professor do mundo, mas eu queria ser o melhor modo Cortella de ser professor. Eu não queria ser o melhor marido do mundo, mas quando o marido fosse, que eu fosse o meu melhor modo de ser marido. Eu não queria ser o melhor pai do mundo, embora tenha recebido dos filhos, inclusive do Pedro, algumas canecas escrito para o melhor pai do mundo. Eu não queria, como não quero ser o melhor pai do mundo, mas eu quero ser o melhor modo de eu ser pai.
Eu acabei de lançar meu 47º livro. Gosto de escrever, gosto de divulgar, gosto de trazer à tona reflexões. Isso significa que eu não quero ser o melhor escritor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser escritor. E insisto, melhor não é escala, é atitude. Pode ser que você pegue meu livro mais recente, que foi reformatado, reinventado, chamado Ser Humano é Ser Junto, e diga: Cortella, esse livro está ótimo. No próximo eu quero fazer melhor. Melhor do que? Melhor do que eu tinha feito. Para quê? Para superar você, para humilhar outras pessoas, para dizer eu sou bom mesmo. Não. Para eu não me acomodar, para eu não relaxar, para eu não distrair, para eu não me tornar medíocre. Você sabe que mediocridade é exatamente a condição de alguém que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Mediocridade é uma acomodação. Se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado. Há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que, dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia, que está em vários lugares, ela não é só algo que me afaga quando alguém repete. É porque ela é um princípio. Na família, no afeto, na religião, na empresa, na escola, na política, que é fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Mas tem que ser o teu melhor certo, tem que ser o teu melhor correto, porque esta frase não cabe de qualquer modo em qualquer lugar. Há 1 mês e meio, mais ou menos, eu fui fazer uma palestra, que eu faço vez ou outra, numa penitenciária em São Paulo, para pessoas que estão em privação de liberdade, porque cometeram crimes de várias naturezas, inclusive alguns, que são imprescritíveis, que são absolutamente horríveis. Mas isso não priva as pessoas de também poderem refletir, pensar e se buscar ressocializar. Se eu, Cortella, não acreditasse que pessoas podem mudar para melhor, eu não seria professor há 48 anos. Nesse sentido, é difícil, mas não é impossível. Há passos que a gente às vezes quer desistir, mas ainda assim se vai. Vocês imaginem eu dentro de uma penitenciária dizendo para um grupo de pessoas que cometeu crimes: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A frase pode soar cínica. Faça o teu melhor do jeito certo, decente, eticamente defensável, moralmente aceitável. Não é faça o teu melhor de qualquer modo. Ética não é cosmética. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação.
A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Conhece garçom excelente. Qual o garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares. Qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Porque eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? Eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós fomos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, e nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou. A gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer... O que eu posso fazer? Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência
na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz: faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. 6 graus para você e para mim significa colocar mais agasalho. Significa até dizer que gostoso. Vou acender a lareira se você tiver uma, vou tomar um vinho ou um quentão. Existe até uma certa emoção. Nesse estado belíssimo que estamos, a ideia de frio intenso gera desejos de subir a serra. Gera vontade de ir para um lugar onde você possa dizer, tem neve. Claro que isso nos dá prazer também, mas há um outro lado disso. Na cidade em que moramos, em São Paulo, isso significa para muitas pessoas o risco de falecer. Vez ou outra a gente acorda amanhã e lê na internet uma notícia muito estranha. E assim, nesta noite, em São Paulo, de hoje para amanhã, morreram de frio 2 pessoas ou 3. Eu quero dizer uma coisa que você sabe, eu sei. Ninguém morre de frio. Morre-se de abandono. Ninguém morre de frio. A gente morre de abandono. Se houver outro ser humano que possa me oferecer abrigo, eu não morrerei. A expressão morreu de fome é uma impossibilidade. Se você só morre de fome, se não houver outra pessoa que partilhe com você o alimento. Se houver outra pessoa, você não morrerá de fome ou de frio. A gente usa a expressão morreu de frio, morreu de fome, quase que retirando o nosso lugar dentro desse processo. Quase que imaginando que se eu não tivesse me preocupado, que aquilo aconteceria do mesmo modo. Claro que não. Pode parecer estranho isso que digo agora, mas eu quero reforçar. Morre-se de abandono. A ausência de capacidade de abrigo, de estrutura hospitalar, de alimento, de adequada condição de saneamento. Você diz, ora, mas isso tem a ver com filosofia. Com filosofia tem menos até do que aquilo que é a vida, no sentido mais expressivo. Isto é, a capacidade de nós lembrarmos de novo como o Emerson, torna-te necessário a alguém, torna-te necessário a alguém. Afinal, como é que você ganha a vida? Como é que eu ganho a vida? E como é que esse ganhar a vida tem múltiplas acepções? E dentro disso, quando Guimarães fala do grande sertão, as veredas, isto é, o lugar do descanso, do repouso, do amenizar o sofrimento, está quase sempre nas outras pessoas. É isso que permite, né, que a gente siga. E ali, na obra Grande Sertão Veredas, ele coloca Riobaldo, que é um jagunço letrado. É um jagunço letrado que quer eliminar o seu adversário. E Riobaldo, como você lembra da obra, para quem a leu, ele, para poder conseguir isso, ele faz um acordo com o diabo. A obra faz uma coisa maravilhosa. Não deixa claro durante todo o livro se o acordo, ao ser feito, ele deu resultado, isto é, se o diabo existe ou não. E segundo, se o pacto feito por Riobaldo, ele teria de ser necessário de ser feito. E é gostoso, porque o livro Grande Sertão Veredas, ele é narrado pelo Riobaldo, contando a história dele. E ao narrá-la, ele fala do encontro dele com o diabo num lugar em que ele diz, eu te entrego minha alma, se você for capaz, né, de fazer com que eu elimine
E ele menciona, né, o adversário. O que eu gosto dentro disso é que os cristãos, e eu mencionei aí São Tomé, os cristãos falam algo especial. Os cristãos passaram a utilizar um termo curioso, vindo do grego, para denominar as forças do mal. Vocês sabem que várias religiões falam da existência de gênios malignos, de forças malévolas, de entidades que são aterrorizadoras. No Ocidente é mais comum a gente ter a tradição judaica. No judaísmo fala-se em Satã. A expressão Satã em hebraico significa o adversário, aquele que separa, aquele que afasta, aquele que divide. E é interessante porque a expressão Satã, né, do hebraico, isto é, o adversário, ela foi trazida para o mundo cristão usando um termo grego que é diabo, isto é, diabolo. Você sabe que o antepositivo, o prefixo dia, no grego antigo é separar, afastar. Como você tem diafragma, tem dia positivo, né, tem dia tônico e tem diabo. O curioso é que o termo que está, né, dentro do vocábulo diabo ou diabolo, usando aí o grego e depois o latim antigo, é que a expressão balo ou bola significa lançar. Aqui quem é jogador, o jogador de beach tênis sabe o que significa isso, o lançar, o jogar. Balo ou bola, quanta gente que estudou balística, balo ou bola, né, no grego antigo é lançar. Ora, o que é diabo ou diabo? É aquele que joga separado, é aquele que afasta, é aquele que procura dividir. Você diz, ora, e isso conosco? É porque a noção diabo, ela ganha uma percepção e ela vale várias vezes também dentro do cristianismo, quando se traz à tona a ideia daquilo que interfere na nossa vida de modo negativo. Quando você diz isso é diabólico, essa cidade é um inferno, essa ponte é infernal de manhã e à tarde, a gente está fazendo noção aquilo que em grande medida nos prejudica. E o bom de pensar nessa direção também é que a noção diabólica ela tem uma contraposição, porque o contrário de diabólico é simbólico. Diabolo é aquilo que afasta, simbólico é aquilo que une. A expressão sim no grego antigo é um prefixo para junto. Por exemplo, sintonia, sincronia, né? A ideia daquilo que é síndrome é o que junta num território, num espaço, numa condição. Por isso, qual é o contrário de diabólico? Simbólico. O simbólico é aquilo que nos reúne, é aquilo que nos congrega. E se há algo que é absolutamente necessário, é que nós tenhamos marcas simbólicas que afastem do nosso dia a dia aquilo que é diabólico, independentemente de religião. A questão não é essa. O que é diabólico na tua vida e na minha? O que desune, desagrega, estilhaça? Em grande medida, quando você e eu não temos muita clareza do nosso propósito. E quando esse propósito não coincide, quando esse propósito ele não se coaduna com algo que é ser necessário a alguém, e não só a mim, e entre outros casos, claro, sermos capazes, usando aqui de novo a expressão popular, de não vender a alma ao diabo. Isto é, não fazemos qualquer negócio.